Eu sou B e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Felicidade Peregrina. E esse aqui vai ser um vlog especial, pois estou lendo Casa de Folhas, né? E eu resolvi fazer um vlog só pra ele, porque só pra essa leitura, no caso, porque eu acho que vai ser uma experiência, assim, pelo menos eu quero que seja uma experiência de leitura. E acho que vou dar alguns spoilers, ou bastante spoilers. Eu acho que esse vai ser um vídeo com spoilers, então já esteja aí avisado se você estiver assistindo e não quiser receber spoilers, pra provavelmente não assistir esse vídeo, porque vai ter bastante spoilers. Eu li bem pouquinho, né? Como eu falei, já comecei a ler, mas eu li só. Calma, deixa eu só pegar aqui. Bem pouquinho aqui, só esse aqui de páginas, mas já tá bem, bastante post-its. Eu tenho aqui a minha legendinha de coisas, né? Eu coloquei de coisas que, tipo, conforme eu fui marcando, do que é cada post-it, etc e tal. Enfim, eu não sabia sobre o que era Casa de Folhas, tipo, além de ser um livro, né, mais experimental e tal, eu não sabia exatamente sobre o que se tratava, o livro. Mas o livro é muitas questões, né? Porque é como se fosse um livro cujos editores publicaram o texto do Johnny Trunch, que foi a pessoa que entrou em contato com o texto do Zampano, que estava fazendo um artigo, por assim dizer, né, um livro, sobre o documentário O Registro de Navidson. Navidson, alguma coisa assim. Que é um documentário que seria sobre uma casa, né, sobre uma família que foi morar numa casa. Que a casa, por fora, ela era muito menor do que ela era por dentro. Quando você entrava, a casa era maior, mais até do que parecia ser possível, né, do que fosse possível. E a grande questão aqui é que o Zampano, ele interage, né, com essas coisas e tudo mais, como se elas existissem. Mas esse documentário não existe. É um documentário que não existe, que simplesmente não tá ali. E ele também acaba fazendo referências, né, que o Trant acaba comentando. Então nós temos os comentários do Trant, nós temos os comentários do Zampano. E eu gostei que no livro, né, os editores, né, eles modificaram para saber quando que é a nota do Trant, quando que é a nota do Zampano. Mas, basicamente, às vezes ele fala de coisas que, tipo, situações que não existem, né? E que o Trant percebeu. E ele até fala, tipo, que talvez eu não fosse a melhor pessoa pra estar fazendo isso aqui, porque ele não é versado no assunto, né? Não é especializado em literatura, né? Nada do tipo. Então, provavelmente outra pessoa seria melhor. Mas foi ele que entrou em contato com esses cadernos do Zampano, depois que ele morreu. Né? E tem toda a questão de como ele entra em contato, né? O Zampano era amigo de um vizinho, que a casa dele. Ele era amigo de um vizinho, não. Ele era vizinho de um amigo do Trant. Que depois, né, quando ele morreu, eles acabaram entrando nessa casa e viram que a casa era muito estranha, sabe? Todo o cheiro da casa era estranho, todas as coisas ali eram muito bizarras. E tinham marcas, assim, de garras, por assim dizer. Não exatamente de garras, mas tipo no chão, perto de onde eles encontraram o caderno. Mas, enfim, então ele acaba, tipo, ele ignorou isso por um tempo, mas depois voltou. E aí agora ele tá fazendo ali. E aí ele percebe que, tipo, muitas das coisas que o Zampano acaba citando não existem. E de fato eu fui fazer minha própria pesquisa nesses primeiros pedaços das coisas que apareciam. E às vezes eram coisas que não existiam mesmo. Ou eram coisas que, tipo, o autor existia, mas o texto não, né? Então, é realmente essa coisa, tipo, de pedaços de coisas que ele sabe, sei lá, Deus onde ele tava tirando. E às vezes eu até fiquei desconfiada se será que eu posso confiar até nas coisas que o próprio Trunch tá falando, né? Porque ele mesmo falou que ele não é versado. E será que ele sabe dessas coisas? Enfim, e aí eu tô fazendo as minhas anotações, as minhas coisinhas, entrando aqui. Uma coisa que eu fiz, que eu vi, né, já, é que aparentemente é muito baseado em filmes found footage, que é justamente esse tipo de coisa que eles lidam ali como se, tipo, tudo que estivesse sendo contado
fosse baseado em fatos reais, é vendido como se fosse baseado em fatos reais, e é tipo, como se fosse um tipo de documentário, mas ninguém pode comprovar se realmente é verdadeiro, ou mesmo a gente até sabe que não é verdadeiro, mas o jeito como a coisa é construída é feita pra, tipo, passar essa vibe de que é verdadeiro, né? De que é um documentário, de que é baseado em fatos reais, de que pessoas estiveram ali de fato, e etc e tal. Então, é um livro que é baseado mais ou menos nessa ideia. E eu gostei bastante disso. Por algum motivo, eu coloquei na minha cabeça que eu ia contar quantas vezes a palavra casa aparecia. Porque toda vez que a palavra casa aparece, independente de em que língua ela esteja, e às vezes pode ser até, tipo, dentro de uma palavra, tipo, casado, aparece lá, né, dentro de casado, tem a palavra casa, essa palavra é colocada em azul. E aí eu simplesmente tô, tipo, circulando e contabilizando, né? Até o momento em que eu li, deixa eu olhar aqui, apareceram 13 palavras. 13 vezes a palavra casa. E eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas acabei que eu tô fazendo isso. Eu também tô pegando as traduções, porque tem coisas que não estão traduzidas. Então, eu quero entender bastante do que tá acontecendo, do que tá sendo dito. Enfim, eu espero que seja realmente uma experiência, uma coisa interessante, sabe, assim, de se fazer. Acho que essa leitura seja uma experiência mesmo. Enfim, e tem várias coisas, eu já marquei muitas coisas. Tipo, a primeira parte já tá toda marcada, toda, né? Mas essa é realmente a ideia. Eu espero que seja uma leitura divertida, de se fazer interessante, de se fazer nesse sentido. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu não sei como que vai ser o resultado final dele. É a primeira vez que eu faço um vídeo que é só a leitura específica de um único livro, então vamos ver no que vai dar. E também acho que é o primeiro vídeo que eu faço com spoilers, então também não sei muito bem como é que vai ser. E, enfim, eu espero que vocês gostem e me acompanhem nessa jornada. Eu queria que fosse só isso. Só uma leve diminuição da iluminação e um pouco de dificuldade para respirar. Ainda assim, dava para botar a culpa num fusível queimado ou algum flashback aberrante de droga. Mas então as minhas narinas se irritam, com um cheiro de água amarga e horrível, algo inumano, fedendo a podridão dos anos, que me diz com a linguagem da náusea que eu não estou só. Tem alguma coisa atrás de mim. Claro que eu nego. É impossível negar. Quero vomitar. Para ter uma ideia melhor, experimente o seguinte. Concentre-se nessas palavras e, o que quer que você faça, não deixe os olhos passarem no perímetro dessa página. Agora imagine, logo além da sua visão periférica, alguma coisa atrás de você. Talvez ao seu lado, talvez até mesmo à sua frente, mas logo onde você não enxerga. Algo que está silenciosamente se aproximando de você. Tão silenciosamente que tudo o que você ouve é o silêncio. Encontra aqueles bolsões de ausência do sol. É ali que a coisa está. Bem neste momento. Mas não olhe. Mantenha os olhos aqui. Agora respira fundo. Vá em frente. Respire ainda mais fundo. Só que dessa vez, quando você começar a expirar, tente imaginar a rapidez com que a coisa toda vai acontecer. Como ela vai atingir você. O número de vezes em que ela vai rasgar sua jugular com os dentes. Ou será que são garras? Não se preocupe, esse detalhe em particular não importa, porque antes de ter tempo de sequer processar o fato de que você devia estar se mexendo, devia estar correndo, devia pelo menos estar sacudindo os braços, sem a menor sombra de dúvida você devia jogar este livro longe, não vai ter tempo nem para gritar. Não olhe. Eu não olhei. Claro que eu olhei. Eu olhei rápido pra caralho, tão rápido que eu devia ter acabado usando um daqueles colares cervicais. Minhas mãos suavam frio, meu rosto queimava. Quem sabe o quanto de adrenalina eu despejei no meu sistema, antes de me virar. Tive a exata sensação de que já tinha me virado, e naquele instante, flagrado de relance, alguma besta tremenda agachada, nas sombras. Os músculos a um passo de aproximarem aquela grande massa. As garras protuberantes estendendo-se lentamente, escavando o piso de linóleo, enquanto os olhos se dilatam, além do razoável, obliterando completamente a íris e, à luz daquela chama, cada vez mais ampla, a fornalha reluzente como testemunha, uma câmera lúcida, comigo em silhueta, como se fosse um teatro de sombra, com uma mão me contorcendo de cabeça para baixo. É isso mesmo? Ou estou me confundindo?
De qualquer modo, registrando enfim o final pelo qual ela devia estar esperando. Eu mesmo me dá conta do que era exatamente o que me aguardava desde o princípio. Exceto que, quando eu finalmente me viro, num movimento brusco típico do cagão com merda na cabeça que eu sou, logo descubro apenas um corredor deserto. Ou será que era um corredor apenas recentemente deserto? Essa coisa, fosse lá o que fosse, era óbvio, estava além do alcance da minha imaginação, ou, a bem da verdade, até das minhas emoções. E teria partido rumo às alcovas das trevas, mergulhado nos cantos e assoalhos, rachaduras e tomadas, até mesmo nas paredes. As luzes estão normais agora. O cheiro é só lembrança. Meus dedos ainda tremem e eu ainda sigo respirando à base de grandes golfadas de ar, enquanto rodopio que nem um peão idiota, rodopiando sobre nada, olhando para todos os lados, embora não tenha absolutamente nada. Nada em lugar nenhum. Achei de verdade que eu fosse cair. E então, tão repentinamente quanto fui possuído por este medo, ele me abandonou e tudo voltou a ficar sob controle. Eu devo dizer que eu não sei nem o que dizer pra começar isso aqui, tá? Eu tô na página 107, tá? Na contabilização de casa, né? Apareceu 120 vezes a palavra casa até agora. E assim, eu tô gostando do livro, tá? Eu estou gostando do livro. Mas eu vou tentar dividir a coisa, né? Nós temos a parte do Trunch, né? Do John Trunch. E a parte do Zampano, que é o artigo em si. Porque depois da introdução e tal, começa o artigo em si, né? O registro de Abson em si. E aí muitas vezes tem a parte do Trunch em si. E aí não dá. Tipo, aqui, por exemplo, nesse pedaço, tá aqui, essa aqui é do artigo, mas a partir daqui começa uma parte do Trunch. E aí, aqui em cima tá o artigo de novo, mas aqui ainda é a parte anterior, que ainda é do Trunch, né? Mas que ainda é da parte anterior. Então, o que eu faço é, se eu comecei a ler a parte do Trunch e ela continua, eu continuo lendo a parte do Trunch, e depois eu volto e fico só na parte do artigo, porque senão eu vou me confundir, sabe? E senão também acaba perdendo a narrativa do próprio Trunch, que é uma narrativa um pouco diferente. Sobre a parte do artigo do Zampano. Realmente ele está escrevendo aí sobre esse tal documentário, né? E ele realmente entra em várias coisinhas e tal. Muitas vezes é muito engraçado. Eu faço faculdade, especificamente faço faculdade de letra. Então eu entro muito em contato com artigos científicos que são voltados à crítica literária, né? Afinal, eu faço faculdade de letras. E aí é engraçado como realmente, às vezes, me dá. Existem partes específicas na parte do Zampano, né? Na parte que seria o artigo do Zampano, que realmente me dá a sensação de estar lendo um artigo científico. Porém, tem algumas partes dentro desse artigo mesmo, que até teve um comentário depois do Trunch, que ele acabou entrando em contato com pessoas que trabalharam com o Zampano, porque o Zampano era um homem cego, então ele não conseguia efetivamente escrever as próprias coisas, muitas vezes ele pedia para outras pessoas escreverem, e pedia para outras pessoas lerem para ele. E aí o Trunch entrou em contato com essas pessoas para ter um pouco mais de informação, né? Que uma das pessoas até comentou que realmente o Zampano acabava inserindo partes narrativas dentro do próprio artigo. E de fato temos aí partes narrativas. E é muito engraçado como as duas partes estão me prendendo, porque na parte do Zampano a gente tá realmente acompanhando esse lance da casa, do artigo. Teve uma parte aqui que eu fiquei muito confusa, porque ele tava fazendo toda uma análise muito doida sobre o eco, e aí ele começa a usar algumas coisas meio científicas, e aí eu fiquei muito perdida. Admito, não entendi. Mas aí, tipo, teve toda a questão da casa e de como a casa tava normal. Era uma casa qualquer. Mas aí o Navson, né, que é o cara que teoricamente fez esse documentário, ele sai com a família dele. E quando eles voltam, apareceu um closet que não existia antes.
E aí tem toda uma questão lá que aquele closet não deveria estar ali, e agora está. E ele mede, né, a parte interna e a parte externa da casa, e aparece alguns centímetros, que se eu não me engano são 6 centímetros, alguma coisa assim, que ele não consegue explicar, que tem 6 centímetros a mais na parte interna da casa, que não existem quando você mede a parede do lado de fora, né, quando você mede o espaço externo da casa. E ele até chama o irmão dele, eles vão tentam medir e tal. Aí eles chamam um cara que é mais profissional desse assunto. E ele fala, não, com certeza deve ser algum problema com o- os instrumentos de vocês. Então eu vou mandar os meus instrumentos calibrados, bonitinhos, e vou mandar até o negócio que é de medição a laser. E quando eles usam os instrumentos, finalmente, tipo, se corrige isso, né? Agora parece que tá normal. Só que aí tem a porta, né? Desse closet, que as crianças estavam dentro do closet, porque o Navson tem 2 filhos, mora nessa casa. Ele, a esposa dele, a Karen, e os 2 filhos dele, o Shed e a. Ah, esqueci o nome da menina. Calma, deixa eu olhar aqui o nome da. E a Daisy. A Daisy. É o Shed e a Daisy. Vou dizer isso aí aqui rapidinho, mas enfim. É, o Shed e a Daisy estão dentro desse closet. E a porta fica fechando, né? E aí o Tom, que é o irmão do Nadson, é o Will Nadson, né? O Tom, que é o irmão do Will, ele vai pegar um dos livros das estantes que para segurar essa porta. E eu gosto de como na narrativa eles mostram até como o eles falam sobre como se ele estivesse assistindo um documentário, né? E aí, tipo, como assistindo o documentário, você tem um. Ele narra como se, tipo, toda vez que você. Yuba! Que isso, mãe? Que isso? Como assistindo o documentário, passava aquela sensação de que toda vez que a porta fechava e a gente perdia a visão das crianças, como dava tipo um certo aperto no coração. Você quer brigar, filha? Meu Deus, seu cachorro lá fora tá latindo, mãe. O quê? Quer colo? Quer colo? Vem, então. 1, 2, 3. Vai sem brigar. Bom, patinho, você me arranhou hoje já. Precisa cortar suas unhas. Enfim, e realmente na narrativa do livro mesmo, dá essa sensação mesmo que, tipo, meu Deus, as crianças estão lá dentro, vai acontecer alguma coisa com as crianças. Mas aí, no caso, o Tom vai pegar um livro de uma estante, que é a esposa do Will, né? Já acabado de construir. Ele vai pegar um livro. E aí narra como quando ele puxa o livro, causa um efeito dominó nos outros livros, eles começam a cair assim, né? No caso, ele vai pegar esse livro pra segurar a porta, já que não tá segurando. E o negócio é que quando ele puxa esse livro e os livros vão começando a cair da estante, os livros caem no chão. E aí parece uma coisa normal, só que quando a, a Karen construiu a estante junto com a amiga dela, ela também fez isso. Ela puxou um livro da estante e teve o efeito dominó. Só que a estante estava encostada na parede. Então, não era para os livros terem caído no chão. E aí, quando eles finalmente conseguiram resolver a questão dos centímetros que não batiam, acontece isso de que aparentemente apareceram centímetros entre a estante e a parede. Centímetros que antes não estavam ali. Antes a estante estava encostada na parede. Então, se você puxasse um livro e os outros começassem a cair, eles iam bater na parede. E agora o que aconteceu foi que esses livros caíram no chão. Por quê? A distância entre a estante e a parede aumentou de repente. E aí, depois, lendo mais pra frente, né, começou a ter cada vez mais coisas nessa casa. E agora, o último acontecimento é que apareceu um corredor inteiro, entendeu? E aí o Will, ele vai, inclusive, vou colocar aqui um avisozinho de spoiler, essa parte vai ter spoiler. Mas o Will, ele vai lá explorar esse corredor. E essa cena, ela é
Ela é realmente mais narrativa, né? Uma parte do artigo que não parece um artigo é mais narrativa. E você realmente fica muito tenso. Porque o Will, depois, ele vai entrando no corredor e ele começa a perceber que o corredor é maior do que ele imaginava. E que, tipo, cada vez mais cômodos estão aparecendo e mais coisas, e, sabe? Até que ele ouve um rosnado, alguma coisa assim, e ele fala, não, vou voltar pra trás. Só que ele vai voltar e ele não sabe como voltar. Não sabe encontrar o caminho de volta. Porque entrar no corredor foi como se ele tivesse entrado no labirinto. E aí começa um completo desespero dele tentando voltar e como é desesperador. E, tipo, eu acho que a narrativa conseguiu demonstrar isso muito bem, sabe? Conseguiu trazer bem pra gente essa sensação de, tipo, meu Deus, esse homem não consegue sair desse lugar. Tipo, ele não vai sair. E aí, quando ele consegue eventualmente sair, né? E a gente também nessa parte consegue perceber como realmente a casa, ela simplesmente muda do nada. Tipo, o lugar que antes ele tinha deixado uma moeda, né? Ele deixou uma moeda pra conseguir se encontrar. Quando ele volta, tipo, o lugar mudou. A moeda ainda tá lá, mas o lugar mudou. E quando ele finalmente consegue sair, é porque ele ouviu o choro da filha dele, e aí ele consegue sair, tipo, indo em direção ao choro da filha dele, e, tipo, ele abraça a filha dele, e ela fala que ela teve um pesadelo. E aí você fica, meu Deus, meu Deus. Enfim. E enquanto isso, a gente tem as partes do Trunch, né? Que são muito engraçadas, assim, né? Tipo, as partes do Zampano, mesmo tendo essas partes mais narrativas e tal, ele ainda é um cara que tá escrevendo um artigo. Então ele não fala palavrão, ele tem um linguajar bem formal, assim. Nas partes da frente, não. Tem lá as partes dele e tal. E aí, na parte dele também tem muita tensão, porque aparentemente, desde que ele começou a trabalhar com os escritos do Zampano, pra organizar as coisas e tal, ele começou, parece que, ser perseguido por algo, sabe? Inclusive, né? Ali eu li aquele pedaço porque foi um pedaço que eu gostei muito. E depois vieram outros pedaços que também foram muito bons e, tipo, essa coisa de que parece que ele tá sendo perseguido por alguma coisa que vai machucar ele a qualquer momento. E que fica entre, tipo, a gente não sabe se é a imaginação dele, se ele tá ficando maluco, ou se aquela coisa realmente tá perseguindo ele. E isso misturado com coisas completamente aleatórias da vida do Trent, sabe? Que ele vai colocando ali e que parecem aleatórias, mas que depois você vai vendo que vai construindo toda uma narrativa. E então, tipo, eu tô gostando muito disso, sabe? Eu tô gostando bastante dessa toda coisa meio experimental. Eu ainda não cheguei na parte completamente insana do livro, né? Tipo, da última vez que li, eu tava na página 60 e poucos. Da última vez que eu li, não. Da última vez que eu marquei na Scooby, porque essa página eu marquei. Eu tava na página 60 e poucos. E aí eu marquei no Scooby. E aí me indicou que eu estava em belíssimos 9% do livro. E eu fiquei. 69 páginas são apenas 9% do livro. 69 não, mas 60 e alguma coisa. Mas agora eu tô no que seria a página 107, eu tenho que ficar marcando, né? Porque depois que o registro de natação começa, a contagem das páginas, ela zera. Aí eu tenho que ficar, tipo, marcando assim pra saber qual seria a página realmente, né? É... E ainda tá tranquilo, sabe? Ainda tá, tipo, tem as partes do, do moço, tá, tipo, do Trant, né, ali no meio, aí tá meio, tipo, nesse sentido, né? Eu tenho que prestar atenção nisso. Mas eu ainda não cheguei nas partes que são completamente malucas e tem coisa de cabeça pra baixo e tal, né? Ainda tá, tipo, tranquilo, né? Eu ainda não cheguei nessas partes completamente insanas. E até agora eu tô gostando bastante, sabe? Eu tô muito interessada na narrativa. E eu tô, tipo, mais tensa do que eu achava que eu ia estar, porque apesar de eu saber que tinha esse negócio da casa e não sei o que, ser uma coisa meio doida, assim, eu não tava esperando que tivesse toda essa tensão. Seja na parte da casa, porque o cara não conseguia sair de um corredor, quanto na parte do Trent, porque parece que tem essa sensação dele estar sendo perseguido por algo e você não sabe o que é esse algo, não sabe nem se isso realmente existe ou não, sabe? Então, assim, eu tô gostando bastante até agora, tá? Pouquíssimos, né? Páginas ainda lidas, mas eu tô achando bastante interessante. Eu tô gostando bastante de como as coisas estão caminhando. Enfim, por enquanto é só.
Vejamos aí o que vai dar para as próximas páginas aí. Tem bastante caminho pela frente. Eu tô aqui num ângulo horrível, eu sei. Eu tô. Enfim. Mas é porque eu estava lendo na Casa de Folhas. Só que eu precisei parar para poder respirar e também para poder vir aqui falar com vocês, porque senão as coisas iam começar a ficar muito confusas. E aí talvez eu não fosse conseguir falar as coisas. Primeiramente, a partir daqui da página 107, que na verdade é 132, que as coisas começaram a ficar malucas, né? Começou a putaria. Tem. Aqui começou um lance de código Morse. E tem isso aqui, que eu não sei até agora o que que é. Que é um certinho que apareceu do nada. E tá aqui. Enfim, e aí depois disso só só desandou. Só foi muita loucura atrás de loucura. Enfim, avisos. A partir daqui vai começar a ter muito spoiler, tá? Muito spoiler. Sobre a parte do Trunch, que ainda é uma parte menos confusa. Continua muito naqueles devaneios, o Trunch tá ficando cada vez mais com medo de sair de casa e paranoico, assustado talvez, ahn, criando uma certa fobia realmente em conseguir sair de casa e tudo mais. Eu gosto muito das partes desses devaneios assim, é muito interessante. Mas uma coisa que tá começando a me incomodar é a quantidade de cenas de sexo explícito que tem. Cena de sexo explícito não é necessariamente um problema, mas eu acho que tá começando a ter tanto que eu não sei mais se existe a necessidade daquelas cenas estarem ali. E aí isso me incomoda um pouco. Mas eu não sei, entendeu? Porque eu não sei se é só uma impressão ou se realmente não tinha necessidade daquelas cenas estarem ali. Mas enfim. E aí, sobre a parte da casa, muita coisa aconteceu. É... O pessoal tinha chamado mais pessoas, né? Pessoas que são exploradoras de fato, para elas poderem de fato explorar a casa e poderem fazer as coisas, né? E aí, eventualmente, eles acharam uma escadaria. E nessa escadaria, depois que eles encontram essa escadaria, eles decidem que eles vão ali fazer uma exploração em que eles vão passar dias lá dentro. Acho que eu cheguei a falar isso, né? Que eles vão passar dias lá dentro. O que eu não sei se é uma ideia muito boa, né? Mas, enfim. E nisso, corta pro capítulo. Primeiramente, a gente não tem a visão deles em si, né? Que é do Holloway, do Jet e do Sera. Sera. Acho que é isso. Isso, Sera. Cera. A gente tá com a visão ali do Navson mesmo, né? Da família e tal, que tá ali esperando. E tem toda a relação que tá se deteriorando, né? Porque o Navson queria poder entrar lá e fazer a exploração por si mesmo, porém ele prometeu para a esposa dele que ele não ia fazer isso. E aí ele teve que passar isso para terceiros, né? E ele se sente muito com o ego mesmo ferido por ter que fazer isso e tudo mais. Mas então esses três, o Holloway, o Jed e o Sera, que são exploradores de fato, que exploraram montanhas, que subiram montanhas, exploraram cavernas e tal, estão indo lá. E aí eles resolvem fazer essa exploração, né, depois que eles encontram a escadaria, de passar um tempo lá dentro, pra poder descer essa escadaria e descobrir o que tem por lá. E enquanto a gente tá na visão ali dos naves, eventualmente eles acabam recebendo o sinal, né, de SOS, em código Morse. E aí eles começam a falar, provavelmente alguma coisa deu muito errado, né? Eles perderam contato com os três exploradores. E aí eles começam a pensar que provavelmente alguma coisa deu muito errado. E o Navidson fala, não tem o que fazer, a gente vai ter que entrar. Porque até a polícia chegar aqui, o que a gente vai fazer? E aparentemente o Navidson já passou por alguma coisa envolvendo perder alguém, talvez. E ele falou que ele não pode deixar isso acontecer de novo. Então eles resolvem que eles vão entrar.
Mas aí, no próximo capítulo seguinte, que é quando a putaria maior começa a acontecer, e eu entendi o que o autor tá fazendo. Porque no capítulo. Calma. No capítulo seguinte, ali a gente efetivamente começa a acompanhar o que aconteceu com esses três exploradores, né? Eles começaram a descer as escadas. Eles foram lá, desceram pra ver as escadas. E perderam o sinal. Estavam tendo todo o processo, mas começou a dar tudo errado. Começou a dar tudo errado. Quando eles eventualmente começaram a voltar, o tempo de volta gastou muito mais do que eles esperaram que estava gastando. E aí o Holloway começa a ficar maluco, completamente maluco. Ele entra em colapso realmente, porque eles eventualmente ouvem o som de rosnado. E até então eles estavam achando que esse rosnado era mesmo, tipo, talvez a casa toda vez que ela se movia fazendo esse som. Porém, eles, quando eles estão subindo, eles deixaram mantimentos no meio do caminho, né? Pra poder eles voltar se eles tivessem o que comer. E eles acham, tipo, os marcadores pra marcar o caminho e parte desses mantimentos completamente destruídos por garras e tal. E aí o Holloway, ele levou uma arma com ele, uma espingarda, se eu não me engano. Ele fala, não, eu vou atrás desse bicho, porque agora é uma coisa mesmo, tipo, e ele tá nessa de querer capturar essa coisa, de ter esse novo objetivo e tal. E ele tá ficando maluco já também. E aí ele vai, entra no negócio, o Jed e o Sera acompanham ele por um tempo, mas depois eles voltam pra trás e eles falam, a gente não vai, isso aqui é suicídio, continuar fazendo isso aqui. Então, mas o Holly continua. E aí, eventualmente, enquanto o Jed e o Sera, eles esperam um pouco pra ver se o Holly volta, se ele volta. Eles até procuram um pouco por ele, mas, tipo, ele não. Tipo, ele estava com uma linha de pesca, ele não rodou essa linha de pesca pra continuar marcando o caminho. Ele não marcou o caminho com as setas de neon que ele tinha também. Então ele foi completamente às cegas, né? Ele correu assim, lá, completamente às cegas pro meio do escuro, atrás de talvez o que quer que tivesse causando esse rosnado e que tinha destruído os mantimentos deles. E aí eles decidem voltar, né? Porque eles ficaram esperando e nada do Holloway. E eles falam, nós vamos ter que voltar. E aí, o problema é que quando eles vão voltando, eventualmente o Sera leva um tiro. E o Holloway deu esse tiro. E aí, aqui a gente já vê que o Holloway tá completamente maluco. E depois, tipo, o Jed e o Sera estão fugindo, tentando escapar. Ele consegue esconder o Sera em algum lugar, né? Mas basicamente o Holloway tá atirando às cegas. Tipo, ele não sabe no que ele tá atirando. Porque quando ele acerta o Sera, ele aparece lá e ele até chega a ajudar eles por, tipo, um primeiros socorros, mas depois ele corre de novo e desaparece, porque ele fala que ele vai ser preso, ele não pode ser preso. Mas, tipo, quando ele acertou o Sera, ele achou que tava atirando numa fera, sabe? Que era aquilo. E aí ele percebeu que, tipo, não era, era o companheiro dele. E aí, os Jed e o Sera estão ali, né? O Jed tem que carregar sozinho o Sera, porque o Holloway fugiu. E aí ele consegue deixar o Sera em algum lugar. E aí, eventualmente, ele lembra da câmera e ele tenta registrar tudo que tá acontecendo pra câmera. Né? Que eles todos estão com uma câmera, né? Porque é um registro, todo no comentário, assim. E aí ele começa a bater no chão pra fazer o som, né? O SOS que o pessoal tinha escutado lá na frente. E toda essa parte, gente, é muito intensa, porque tá ali narrando e, tipo, os tiros acontecendo e a galera ficando maluca. E tem toda uma análise aqui, né, do Zampano. Lembrando que tudo isso aqui, teoricamente, é tudo um grande artigo que o Zampano estava escrevendo. Toda uma análise que ele traz e tal sobre labirintos e coisas labirínticas. E aí é que eu falei, eu entendi o que o autor tá fazendo. É porque essa parte é justamente a parte que tudo é completamente insano. Porque tem essas coisas aqui, tem isso aqui, essa parte que tá de cabeça para baixo. Isso aqui é o avesso da, do que tá aqui escrito aqui atrás. Que é meio que dá essa sensação de labirinto, né? Que você tem que fazer umas coisas. Eu mesmo, eu tive que começar a focar no que eu queria ler primeiro e ir marcando o que era a continuação do que. Porque, por exemplo, aqui, nesse quadrado, começa
a nota 144. E aí, aqui é o avesso do quadrado anterior, aqui é a continuação da nota 144, e ela vai continuando. Aqui também começa uma nota e ela continua nessas partes aqui. Mas esse lado não é ela, mas aqui ainda é ela e vai continuando. E aí eu tive que ir escolhendo bem, porque senão eu ia me perder completamente. E aí eu peguei uma caneta pra ir marcando, né? Tipo, qual nota era qual e ir marcando bonitinho as coisas. Porque senão eu ia ficar completamente maluca. E também tem algumas notas que estão muito confusas, no sentido que tem nota que apareceu aqui, que tem a nota, né? A numeração da nota. E aí no final dela tem a numeração de outra nota. Né? Que tipo, tem uma nota da nota. Mas aí a nota da nota não existe. Eu não consegui achar. E, tipo, tem outra coisa em outro lugar, sabe? Tipo, tem uma nota 134, só que a nota 134. Tipo, na nota 137 tem uma notinha 134. Só que a nota 134 é outra coisa, sabe? Que tem a ver com outra coisa. Então, tipo assim, meu Deus, muito confuso. Mas estou gostando bastante, estou gostando bastante. Vim aqui falar com vocês, porque senão eu ia começar a ficar muito confusa e não ia conseguir falar nada. Mas enfim, tá muito interessante essa coisa labiríntica, tal. Claramente o autor fez. Porque na parte que era sobre código Morse, tinham pontos aleatórios. Eu percebi que tipo, tem uma parte específica que o autor, né, colocou um cortezinho, tipo, sabe quando você escreve a continuação da palavra? Tipo, a palavra não vai caber toda ali na linha, aí você coloca o, o travessão, né? Nossa, como é que é o nome? Não é travessão. Mas você coloca ali, né, o riscozinho pra indicar que a palavra continua na próxima linha. E ele nunca fazia isso, mas ali naquela parte específica ele tava fazendo. Sendo que era o mesmo símbolo que ele usava pra indicar, né, as linhas da, do, do código Morse, né, que é ponto, ponto, linha, linha. Os traçozinhos, né? E tinha pontos quebrando os parágrafos no meio, tipo. E não era realmente entre parágrafos, tipo, do nada, tipo, quebrava o parágrafo de um ponto ali. E ele fez isso na parte que era. Tava falando justamente sobre o código Morse, sobre o código SOS. E aí aqui nessa parte que tem muita análise sobre o fato de ser labiríntico e da pessoa ficar. Tá começando a ficar maluca e não sei o quê. Tem toda essa questão de estar tudo meio labiríntico. Então, achei muito interessante. Achei muito. Nossa, tá. Oi, gente. Eu vim aqui rapidinho, numa posição completamente horrível, né? Só porque eu queria comentar uma coisa. Tava eu aqui, peguei meu livrinho. Aí eu comecei, né, o capítulo. Esse capítulo aqui, que é o 11. 11? Não. 11, capítulo 11. Aí tá lá, nananana, Charles Baudelaire. Aí, primeiro parágrafo. Enquanto Karen ficou por lá mesmo, e Will Navidson ia para a linha de frente, Tom passou 2 noites na terra de ninguém. Chegou até mesmo a trazer consigo seu estoque e seus papéis de seda, mas no longo prazo os efeitos da maconha não seriam exatamente reconfortantes. Que ideia de merda fumar maconha nessa situação, né? Era só isso mesmo. Muito obrigada. Oi, eu tô aqui nessa posição meio ruim porque vou falar com vocês enquanto me arrumo, tá? Eu tô arrumando meu cabelo, no caso, pra fazer os negócios. Enfim. Que dorzinha. Eu cheguei a 75% do livro, tá? Aqui, ó. Livrinho aqui, temos. Eu tô bem aqui. Puxando a minha cara, mas tudo bem. Aqui, né? Tipo, falta bem pouquinho. Falta só isso aqui do livro. Então eu acho que eu devo terminar aí, tipo, 2 sessões de leitura, algo assim. Provavelmente vai ser o suficiente pra eu terminar de ler o livro.
E então eu vim falar com vocês antes de realmente terminar o livro, né? Tem alguma... Porque faz bastante tempo, né? Desde a última vez que eu falei. Eu li bastante desde aquela vez. E aí, tipo, eu queria realmente, né, falar com vocês antes de chegar no fim. Antes de eu terminar de ler. E aí ser a última, efetivamente, fala do vídeo. Eu tô gostando bastante do livro, né? Acho que eu já deixei isso bem claro ao longo desse vídeo. Porém, um negócio que, tipo, tá me incomodando é aquilo lá que eu falei. Mas eu acho que já parou já, tá? Agora já tá numa parte que, tipo, não tá mais falando disso muito. Agora na parte que eu tô, a parte da casa em si praticamente já acabou, tá? E aí, coisas assim a se falar, né? Que eu acho que podem ser ditas aqui. Por onde começar? Como eu falei, né, tipo... Tem partes bem tensas, assim, no livro. Partes que eu gostei bastante, que são bem tensas, assim. Mas uma coisa que eu percebi é que, tipo, eu não me importo muito com os personagens em si. Percebi isso porque morreram personagens, tá? Tipo, personagens morreram ao longo desse caminho. E, tipo, eu não consegui me incomodar exatamente com a morte deles. Tipo, eu não fiquei triste com a morte deles ou qualquer coisa assim, ou me importando como outros personagens iriam se sentir. Mas eu fiquei bastante tensa, por assim dizer, nos momentos que as mortes aconteciam. Então eu acho que uma coisa que o autor desse livro é bom, né, o Mark Danielewski, sei lá como se pronuncia, o Mark, né, uma coisa que o Mark é bom é em criar tensão. Tipo, as partes tensas desse livro são realmente bem tensas e você fica... É isso, sabe? Tipo, bem tenso e, tipo, você não necessariamente se importa com os personagens, mas você se importa com o que tá acontecendo, porque... Tipo, você continua... Mesmo não se importando com os personagens, você continua ficando tenso. Acho que é isso que eu tô tentando dizer. E, enfim. Então, tipo, essa é uma coisa que eu gostei bastante no livro. E outra coisa, apesar de eu não me importar com os personagens em si, como eu falei, tipo, esse livro tem bastante coisa que ele parece ser, tipo assim, de... Realmente um artigo científico, sabe? E aí tem coisas que, sabe aqueles momentos em que você faz análise sobre como coisas aconteceram, como coisas afetaram os personagens, não sei o que. E geralmente é uma coisa que você, leitor, faz, ou tipo, eu mesmo como, tipo, pessoa que estuda letras, muitas vezes tive que fazer em trabalhos de literatura e tudo mais. O próprio livro meio que faz isso pra você, sabe? Tipo... Ele realmente, né, tipo... O que eu tô fazendo aqui exatamente, Deus? Nem eu sei. Eu tô tentando separar minha parte vermelha, mas eu só acho que não tá, né? Claramente não tô fazendo isso lá muito bem. Mas enfim, o próprio livro faz isso pra você, porque, tipo... É um artigo científico, no final das contas, né? E eu particularmente gosto bastante de como o livro faz isso. E de como, né, o Zampano, que é o personagem que teoricamente tá fazendo isso, faz isso. Tipo... Tem toda a análise de como os personagens estão, afetam na relação deles com a casa, sabe? Com as coisas acontecendo na casa e como as coisas que eles estão sentindo se materializam na casa, de alguma forma. Tipo, tem um personagem específico que... No momento em que ele tá realmente sem esperança, que ele acha que ele vai morrer nos próximos minutos, tal, ele se sente realmente... Ele se encontra, na verdade, num quarto pequeno, minúsculo, que quase claustrofóbico, sabe? E isso conversa com o jeito como ele tá se sentindo, sabe? E aí, tipo, também tem momentos em que, tipo, o monstro do Holly, né, que, tipo, o Holly ficou maluco e sai matando todo mundo porque ele tava vendo um monstro e tal.
Também, tipo, parece que o monstro se materializou pelo próprio Hawley, sabe? Pela loucura que o Hawley tava tendo. E, tipo, o livro vai fazendo essas análises por você e com você, na verdade, né? Não só por você, mas com você. E eu acho isso muito legal, tá? Eu acho isso muito legal. Eu gostei bastante da forma como foi feita. E tudo mais. Enfim, eu não sei mais muito bem o que falar, sabe? Tipo, o livro tá quase chegando no fim. E eu dei bastante spoilers também. Aí eu não sei se eu entro mais spoilers. Outra coisa que eu acho também é sobre a estrutura, né, do livro, que ele é todo maluco e não sei o que, e tralá. É legal ver como, tipo, não tá só jogado ali, sabe? Tipo, as coisas que estão malucas, elas não estão só jogadas, tudo ali tem um objetivo. O modo como você vai ter que ler aquelas páginas interfere no que tá acontecendo e na maneira como você vai se sentir. E a maneira como você vai se sentir importa pro que tá acontecendo, sabe? Porque ele tá tentando criar alguma coisa ali, ele tá tentando criar um cenário dentro da sua cabeça, né? Não só um cenário, mas uma atmosfera específica. E eu acho que, tipo, de novo, essa é a melhor coisa desse livro. A forma como esse autor é muito bom em construir atmosferas. A forma como esse autor é muito bom em criar tensão. Essa é a coisa que eu mais gostei desse livro, eu acho. Não necessariamente a coisa que eu mais gostei desse livro, mas uma das coisas que eu mais gostei desse livro. Né? Junto com isso tipo, das análises, de ser um artigo científico e tudo mais. Eu gostei muito da forma como o autor realmente pega as duas histórias, tá? A da casa, né? E a do Trant, né? Das coisas que o Trant tá passando. E ele é muito bom em criar essas atmosferas e a tensão e tal. Então é isso, por mais que eu não necessariamente me importe com os personagens, eu me importo com o que tá acontecendo. E aí uma coisa muito curiosa também, que eu queria dizer, é que teve um momento aqui, né, que eu tava lendo as coisas. Deixa eu ver se eu acho. Em que as coisas estavam meio malucas e tal. Uma parte que, tipo, o livro fica meio doidinho da cabeça também. Essa parte aqui. Essa aqui eu gostei muito, tá? Essa página foi uma página que, tipo, esse negócio que eu falei do efeito que isso causa. Eu adorei essa parte, tá? Mas enfim. Mas tem. Aqui, ó. Do nada tem aqui, ó. Ele volta a atenção à última atividade possível. O único livro que leva consigo. Casa de Folhas. E eu fiquei. Curiosíssimo. Né? Curiosíssimo. Mas essa parte também eu tinha que ficar virando o livro pra ler. E eu acho que tudo isso, né? Esses movimentos que você precisa ficar fazendo. Não só os movimentos de tipo, mover o livro, mas os movimentos mentais que você precisa ficar fazendo ajudou na construção da atmosfera. Então, essa é uma das coisas que eu gostei muito desse livro. Eu acho que eu vou favoritar esse livro. Não sei se ele vai ser 5 estrelas, por conta lá da questão das coisas que toda hora na parte dos Trunks tinha alguma coisa que era meio sexual, e dele falando de relações sexuais, e o modo como ele falava de mulheres e tal. E aí eu não sei se, tipo, eu fiquei muito confortável com isso, e muitas vezes eu me perguntava se isso era realmente necessário, e tudo mais. Aí... então eu não sei se eu vou favoritar, se eu vou dar 5 estrelas por causa disso. Outra coisa também, que por um aspecto foi bom pra eu perceber uma falha minha, na verdade, é que o Zampano, ele é cego. Ele tem deficiência visual, né? Ele é cego. E aí, um negócio que, tipo, às vezes aparece algumas partes que eu não sei dizer se são... se seriam ofensivas ou não, sabe? Que eu fico incomodada por alguns segundos, ou que na hora que eu leio eu não fico incomodada, mas depois quando eu paro pra pensar eu começo a me sentir incomodada. Mas, tipo, eu não tenho nenhuma deficiência visual. E, tipo, eu não acompanho efetivamente ninguém que fale sobre isso. Então eu não sei dizer sobre essas partes. E como eu tô dizendo, tipo, nesse sentido foi bom pra eu perceber uma falha minha, né? Sobre como eu preciso, tipo, acompanhar mais esse tipo de conteúdo e ver mais pessoas sobre isso pra poder analisar esse tipo de coisa também. Mas enfim, aí, tipo, nessa parte específica eu acabo percebendo, né, essa falha que eu tenho. Porque, tipo, realmente não tenho muito conhecimento sobre. Vem cá, filhozinho, vem cá. Mas enfim,
tirando isso, eu acho que no mais é isso mesmo, tipo, por enquanto. Nas próximas 2 sessões de leituras eu devo terminar o livro e aí eu venho conversar com vocês de novo sobre o que eu achei do livro como um todo e do final. Ai, gente, eu tô aqui pra finalizar o vlog. Eu terminei de ler o livro faz alguns dias já, mas eu não tinha conseguido parar aqui pra falar as coisas e tal. Tá. Complexo, tá? Complexo. Eu terminei o livro. Quanto à parte, assim, do artigo, tipo, né, do que seria a Casa de Folhas em si, do artigo que fala sobre a casa e o registro de naves, som e tudo, eu não tenho reclamações. Essa parte pra mim foi perfeita, tá? Eu adorei a forma como foi escrita, eu adorei a forma como tinha ótimas tensões sendo criadas. Eu adorei a forma como o autor usou muito bem essas coisas experimentais de criar labirintos, coisas que pareciam estar, tipo, quando escada subindo e descendo e tudo mais. De novo, apesar de não conseguir me importar tanto com os personagens, eu sempre me preocupava com o que estava acontecendo em si, né? Eu sempre ficava tipo, meu Deus. E eu ficava bastante tensa, tipo, eu realmente acho que a construção de atmosfera do autor é incrível. Então, assim, muito bom, maravilhoso. Mas em relação aos pais do Trunch, aqui que me complica um pouco. No final eu não favoritei o livro e eu dei só 4 estrelas por conta de uma coisa específica que aconteceu, que acabou não acabando com toda a minha experiência, mas que me impediu de fazer isso, de dar mais que 4 estrelas e que me impediu de favoritar o livro, tá? Como eu falei, eu tava incomodada com algumas coisas do Trunch, no sentido de como ele falava sobre coisas sexuais e tudo mais o tempo todo e tal, mas até então eu consegui entender que poderia ser uma coisa minha, uma coisa que eu me sinto desconfortável lendo, que talvez tivesse sim alguma necessidade, não sei. Acho necessário? Não acho, mas ao mesmo tempo poderia ser só, tipo, realmente uma coisa minha, uma coisa que eu fico desconfortável e que tá tudo bem, sabe? Só que aí, no final do livro, aconteceu um negócio que é... O Trent já tá maluco, né? E ele decide, tipo, abandonar tudo e falar, tipo, foda-se, vou embora, vou largar tudo, não vou mais e tal. E acontece, tipo, ele tinha ficado com uma menina que ela tinha... Essa menina, ela tinha um cara, né, que tava junto dela, tipo, que era, tipo, o namorado dela, um negócio assim. E o Trent ficou com ela e esse cara ficou puto, né? Ele ficou, caralho, você pegou a minha mulher. E no caso, essa menina foi apresentada pro Trent pelo Lud, que é um amigo do Trent que volta e meia aparece, é citado aqui, tá? E aí, tipo, uma coisa que acontece é que esse cara vai atrás dos dois, meio que pra matar os dois e tal. E aí, quando ele chega, né, no Trent, acontece uma coisa que o Trent surta, né, ele fica muito irritado e aí ele espanca esse cara de volta, né, tipo... Ele reage e espanca esse cara de volta. E aí, a namorada dele, né, a mina com que o Trent ficou, foi junto. E nessa cena tem todo um negócio sobre como ela olha pra ele e como ela vai tentar lá pra, tipo, parar as coisas, né, tipo, tal. Como o momento que ela olha nos olhos do Trent e aí, basicamente, o Trent fala como ela viu o que ele ia fazer com ela. Como ele ia levar ela pra um canto escuro e, enfim, e estrangular ela e matar ela enquanto ele fazia coisas com ela. E eu simplesmente fiquei que não tinha a menor necessidade disso estar ali. Não tinha a menor necessidade. E no final, uma coisa que eu já suspeitava e a gente descobre depois é que nada disso aconteceu. Tipo, ele de fato espancou a menina, mas em nenhum momento ele fez nada com a menina e nem, tipo, chegou a realmente matar o cara. Porque a gente vai descobrindo conforme as noções acontecem que o Trent, tipo, a gente também não pode confiar no que o Trent tá dizendo, sabe? Muitas partes das vezes. E talvez, inclusive, aparentemente, em alguns momentos parece que talvez ele tenha problema de esquizofrenia mesmo, né? Que vem uma coisa que vem da mãe dele. Depois a gente descobre, tipo, no final do livro, né? Onde tem os apêndices, os anexos, essas coisas, tem várias cartas da mãe dele. E a gente percebe como a mãe dele realmente era maluca da cabeça
e não tava bem, e, tipo, nem sempre tomava os remédios direito, ela tava internada, e como ela não tomava os remédios direito, ela tinha alguns surtos às vezes, e ela, tipo, se desassociava da realidade, confundia tudo. E parece que o Trant também tinha alguma dessas coisas, embora ainda não tivesse chegado na fase da mãe dele. E ele também não tomava seus remédios. Né? No caso, ele nunca sequer foi atrás de resolver isso, ou de descobrir se era realmente um problema, ou se eram só coisas por conta das drogas que ele usava. Então, obviamente, ele não tinha nenhum tipo de tratamento. Então a gente entende que o Trant, tipo, não é um narrador confiável. Então eu já imaginava que talvez nada daquilo tinha acontecido. Mas mesmo que aquilo não tenha acontecido, só o fato de ele ter imaginado que aquilo poderia ter acontecido me foi totalmente desnecessário. E nessa parte, inclusive, tem. Deixa eu ver se eu acho aqui bonitinho. Calma. Aqui. Que, tipo, o Trant, ele narra assim, surpresa, sério, nada preparou você para isso? Tipo, meio que falando com quem tá lendo, né, o diário dele. Que, tipo, nossa, sério que você não esperava que eu faria uma coisa dessas? E aí parece, tipo, a minha impressão que deu é que parece que todas aquelas vezes que o Trant narrava as coisas sobre as mulheres, sobre coisas e questões estranhas, etc e tal, parecia que é pra chegar aqui e falar, nossa, sério que você não tava esperando por isso? Tipo, sabe, criar, tipo, um cara que, tipo, é um filho da puta e, tipo, você não tava esperando por isso. Só que ao mesmo tempo eu fiquei, tipo, precisava disso, porque eu já sabia que o Trant era um filho da puta. Eu não precisava chegar nesse ponto. Eu já sabia que o Trant não era um narrador confiável, que ele tinha muitas questões, que ele era um belo no cuzão. Então, tipo, pra quê? Sabe? E aí, tipo, eu fiquei muito incomodada. E isso acabou, tipo, eu não consegui favoritar um livro com essa parte específica e que aconteceu isso. E a meia estrela que eu já tinha tirado por conta das narrações muito sexuais e coisas assim que já estavam me incomodando, acabou, na verdade, virando uma estrela inteira depois que isso aconteceu. Então eu dei 4 estrelas pro livro. E eu não favoritei ele por conta disso. Apesar disso, tipo, a experiência com o livro como um todo, ela foi muito boa. De novo, eu adorei a forma como o Mark Z. Danielewski, eu nunca sei falar o nome do autor, né, mas tá aqui. Mark Z. Danielewski. Eu adoro a forma como ele cria tensão, como ele cria a atmosfera, as ideias que ele teve, tipo, em questões de construções narrativas, e não só, sabe, da arquitetura da coisa, sabe? Eu gostei bastante de como... De novo, a parte do registro de Navison, a parte do artigo, eu não tenho nenhuma reclamação a fazer. Eu adorei essa parte. Se fosse só isso o livro, eu teria favoritado, provavelmente. Então, enfim. No mais é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém já leu A Casa de Folhas e tiver qualquer opinião sobre isso, me diga. Eu sei que o GF leu esse livro, mas eu ainda não vi o vídeo dele sobre, porque eu queria ler primeiro. Então, eu vou terminar esse vídeo aqui e aí eu vou eu vou ver o vídeo do GF. Mas no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.